Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Marcelo Barbosa da Silva e esta é mais uma transmissão do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Hoje o tema da nossa conversa será o diagnóstico econômico do Estado do Rio de Janeiro, dilemas e potencialidades. Inicialmente, como sempre fazemos, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e, caso apreciem a programação, ativem o sininho. Essa força é importante para nós. Bom, não é preciso ser economista para constatar a presença dos problemas enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro desde a fusão em 1975. Dificuldades que afetam a vida cotidiana de todos os fluminenses, em especial os mais pobres. Entra governo, sai governo, a percepção de esvaziamento das estruturas produtivas se amplia. Uma espiral de endividamento, queda na arrecadação de tributos e baixa capacidade de gerar renda e emprego. Por óbvio, é possível e necessário mudar esse estado de coisas. Afinal, não falta inteligência coletiva aqui, nas universidades, nos movimentos associativos, na intelectualidade artística e mesmo em áreas do mundo empresarial. Tem que pôr essa gente junta, pensando, agindo. Para nossa sorte, várias iniciativas nessa direção vêm sendo desenvolvidas no âmbito dos poderes públicos e da sociedade civil em tempos recentes. O diagnóstico que a gente vai discutir hoje faz parte dessa renovação de agenda, poderíamos dizer assim. E para tratar desse tema tão importante, essa mesa vai ser composta pelo Bruno Sobral, economista, professor da UERJ, coordenador da Rede ProRio e subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Paula Nazaré, economista, doutora em Economia pela UFRJ e auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ricardo Lodi, advogado, professor de Direito Financeiro e reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde já, agradeço a presença de vocês aqui conosco, professores. Antes de passar ao primeiro expositor, gostaria de lembrar aos que nos assistem que dia 2 de setembro, às 14h30, aqui no canal do IBEP, vai acontecer o prosseguimento do ciclo de seminários O Brasil de Nosso Tempo, com o painel Desenvolvimento e Questão Regional em Celso Furtado, com as presenças de Tânia Bacelar e Elias Jabbour, sob a mediação de Denis Marassi Gimenez. Lembro ainda que aqueles que queiram fazer perguntas hoje, é só formular por escrito, que durante o debate enviarei aos nossos convidados. Bom debate a todos. Com a palavra, o professor Bruno Sobral. Boa tarde a todos, né? Quem nos assiste no horário que estiver nos assistindo. Agradeço ao IBEP, parceiro da Rede ProRio, né, por esse convite para fazer essa atividade aqui com vocês, né? Agradeço também a presença da professora Paula Nazaré, né, do Tribunal de Contas do Estado, meu querido professor e magnífico reitor Ricardo Lodi, né? Muito bom estar junto contigo e a gente poder, acho que, ter um debate bastante qualificado, né? Seja por um lado das ciências contábeis, das ciências econômicas, mas também das ciências jurídicas, né? Para um assunto que, como o Marcelo bem colocou, permeia toda uma reflexão sobre uma saída para o Rio de Janeiro e, junto a isso, uma saída para o nosso país. Não tenho dúvida e vou insistir com essa tese aqui na minha fala, né, que pensar o Rio de Janeiro não é pensar menos, né, não é um pensar provinciano, né, é pensar saídas para o nosso país pelas questões, né, fundamentais que, a partir do Rio de Janeiro, a gente pode entender e disputar essa narrativa, né, esse novo entendimento para o desenvolvimento nacional. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental aqui
E dentro da visão, inclusive, que a gente tenta colocar aqui junto à Secretaria de Fazenda, né, buscar, de fato, né, recuperar esse protagonismo do Rio de Janeiro. Isso acho que é um ponto decisivo e isso acho que é um elo fundamental aí para pensar uma recuperação nacional. Tá? Não podia também deixar, antes de aqui passar para o diagnóstico, né, pontuar, né, a importância da liderança do secretário Nelson Rocha, a quem, né, me atribuiu a confiança aqui para coordenar esse diagnóstico fiscal, que foi a primeira entrega, né, do regime de recuperação fiscal do Estado Novo, né, o plano de recuperação fiscal que o Rio de Janeiro, né, vai finalizar ainda esse ano. Né, então, a liderança dele, né, o destaque que ele vem dando a essas questões, de modo que, inclusive, né, recentemente, né, eu e ele, né, assinamos um artigo na Folha de São Paulo, né, sobre o que a gente está considerando então, esse paradoxo do Rio de Janeiro, que é um fruto exatamente, né, desse diagnóstico, que eu vou tentar sintetizar aqui o mais rápido que for possível para a gente debatê-lo com vocês. Tá? Então, queria fazer menção a esse movimento, que eu acho que é um movimento que a gente pode aproveitar para que, de fato, diria eu, até finalmente, né, a gente possa ampliar esse debate e organizar melhor esse enfrentamento, essa mobilização pelos interesses do Rio de Janeiro, pensando isso como os interesses de um projeto de país. Ok? Então, vou passar aqui propriamente para a minha apresentação. Compartilhar a tela aqui. Peço só uma sinalização de áudio aqui, se está aparecendo, que eu não os vejo mais. Está aparecendo? Sim? Sim. Tá. Então, vou começar. Tá. Então, esse aqui vai ser uma síntese desse diagnóstico. Esse diagnóstico está disponível a todos que tiverem interesse, né, na página de transparência aqui da Secretaria de Fazenda do Estado, né? Então, está disponível ao público, tá? E a ideia é exatamente isso, que ele sirva como instrumento de debate com a sociedade. Tá? E ele foi, então, a primeira entrega do plano de recuperação fiscal, feita ali, então, no início de julho. Aqui está um pouco o roteiro da apresentação, né? A gente vai começar pelos antecedentes fiscais, depois passamos pela análise das receitas, das despesas, os resultados fiscais, e, ao final, aqui os passivos, para encaminhar, em particular, para a questão da dívida, que é o grande desafio aí, que suscitou a necessidade do plano de recuperação fiscal. Queria grifar que a presença dessa... E aqui é um pouco o roteiro também do diagnóstico, né, do trabalho publicado, mas a presença desse primeiro capítulo aqui de antecedentes fiscais se deveu única e exclusivamente ao nosso desejo de querer ampliar o debate e trazer a questão do desenvolvimento. Deixar claro que não pode se pensar de maneira separada ajuste fiscal, de pensar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, daí, a partir disso, vai ficar claro aqui, buscarei deixar claro, que as razões da crise estão no problema de desenvolvimento e para também buscar uma saída firme, definitiva da crise, a gente tem que enfrentar esses desafios de desenvolvimento. Ou seja, não podemos pensar mais ajuste fiscal como um fim em si mesmo, né? Que as saídas, então, não vão atacar a raiz dos problemas. Então, isso não era previsto, né, nas recomendações, nas exigências vindas do Tesouro Nacional, mas a gente quis colocar exatamente para destacar o que a gente julga como fundamental para enfrentar e defender os interesses do Estado. Bem, então, rapidamente aqui, as raízes, então, das adversidades fiscais estariam, então, como eu falei, associado à trajetória histórica de desenvolvimento. Antes, a escala regional não havia se firmado como foco principal das políticas públicas, né? Isso leva, então, a um vácuo estratégico para políticas de adensamento produtivo, né? De pensar, então, como estruturar a economia como um todo, né? Essa ausência dessa escala regional, ela é espremida entre uma escala local, né? Muito ali de disputa de micropoderes locais, né? De domínios, né? E a escala propriamente nacional, de modo que a própria elite do Rio pensa muito, né? Apenas a escala nacional, né? Vai estar associado a esse segundo ponto aqui que eu chamo da lógica de capitalidade, né?
Então, se a lógica da capitalidade, num primeiro momento, ela é um benefício, faz o Rio, ao pensar o país, ele também tem vetores de desenvolvimento como desdobramento disso, ela também tem um conteúdo de sua contradição. Por quê? Porque é uma centralidade nacional, em particular desse núcleo metropolitano, mas que levou a uma fragilidade, toda a divisão do trabalho no Estado como um todo. Ou seja, o pensar nacional não levou a um pensar estadual e como integrar, como pensar a sua economia regional como um todo. Né? Então, não é que, na verdade, a capitalidade é um problema, mas ao ela ser pensada, descolada do pensar do território, ela levou, então, a gente não enfrentar desafios que hoje se fazem fundamentais. Né? Ou seja, não há mais tempo, isso vai estar aqui, inclusive, falado aqui no final desse slide, né? Não há mais chance da gente pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro sem a gente pensar de uma maneira muito mais estruturada o território e o seu desenvolvimento regional como um todo. Né? Então, partindo aqui, então, dando continuidade, terceiro ponto, essa lógica, essa contradição da lógica da capitalidade levou a uma maior dependência do projeto nacional, que na sua ausência, né, levou a uma fraqueza do seu processo de interiorização, com a multiplicação de cidades dormitórios, com vazios produtivos, apesar de ter bases econômicas importantes, mas estão espalhadas pelo território e sem levar a economias regionais fortes. Com o processo de desindustrialização brasileiro, que a gente considera a partir dos anos 80, tá? Então, desde lá, né, esse processo de industrialização brasileira leva a um esvaziamento econômico fluminense muito mais intenso até do que na média nacional, tá? E gerou, na continuidade das décadas, uma perda de complexidade, uma concentração na produção de commodities e uma carência de maiores redes de logística e infraestrutura. Né? Então, portanto, a situação econômica financeira, né, ela não é apenas o rebatimento de uma problemática nacional. Na nossa avaliação, ela é um dos epicentros dessa problemática nacional. Quer dizer o seguinte, né, deixar o Rio de Janeiro na fraqueza, no atavismo econômico, como a gente vai ver aqui, é pagar o preço de dificultar a própria recuperação ou saltar, né, novos desafios de desenvolvimento para o próprio Brasil. Tá? Então não é nenhum vitimismo, como muitas vezes se coloca no debate. A gente não quer privilégio, né? A gente quer o contrário, que potencialize o Rio de Janeiro para potencializar o país pelas suas características que ele pode exercer. Bem, então se antes é desnecessário a organização de um discurso de defesa dos interesses regionais, agora ele é decisivo. E isso exige uma organização, uma reflexão mais organizada e estratégias mais consistentes na escala regional. Indo mais especificamente para o problema, né, que aqui foi falado por essa visão da carência da dimensão regional, agora vamos botar o dedo na ferida, né? Então, a ausência disso tudo e o impasse na trajetória de desenvolvimento, né, gerou, então, a evidência do que eu venho trazendo para a literatura há alguns anos, né, e aqui ganhou expressão também no diagnóstico, a maior evidência do que eu chamo de estrutura produtiva oca, né, que é um conceito que eu criei nos meus trabalhos, né, e agora a gente está, né, chamando a atenção cada vez mais para esse ponto, né, que é exatamente você colocar que você pode ter atividades importantíssimas dentro do Rio de Janeiro, mas elas não estão dando liga, elas não estão dando recheio, elas não estão integrando o território, elas não estão criando possibilidades de transformação societária para uma série de áreas do Rio de Janeiro. Então, isso está oco, né? Apesar de ter atividades importantes, ela não configura essa potência, né? Isso a gente vai ver, inclusive, do ponto de vista dinâmico, né? Ou seja, um padrão de vulnerabilidade dinâmica quando, se o Brasil vai bem, o Rio vai menos bem, se o Brasil vai mal, o Rio vai pior. A gente percebe a repetição dessa lógica nas últimas décadas, diria eu, como vai ficar claro em gráficos que eu vou apresentar em sequência. Portanto, é uma economia mais suscetível a sofrer e com mais intensidade os rebatimentos de qualquer crise. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, para mim, né, não é surpresa o que o Rio está passando. E isso estava ali, podemos dizer, latente, apenas eclode numa conjuntura desfavorável. Mas é um problema estrutural a ser enfrentado, né? Então, o cerne do problema não é a falta de uma boa listagem
de vocações entendidas como âncoras, mas sim uma série de desafios estruturais para surgir essas vantagens competitivas sistêmicas. Quais são eles? Economias regionais não consolidadas nem integradas, muitas vezes dominadas por atividades pouco indutoras, uma rede urbana limitada, né, e com reduzidas centralidades, sem você ter uma alternativa a essa macrocefalia da capital, ou seja, uma capital que ela faz sombra para o resto do território, ela não integra, ela não consegue articular nenhuma economia metropolitana integrada, sinérgica, e é um desafio, inclusive levando a problemas de mobilidade intensos, diários, exatamente por você não conseguir espraiar o desenvolvimento produtivo para o seu interior, para a Baixada Fluminense, para as suas outras adjacências. Então, tem esse problema também. E, por fim, não existem complexos logísticos produtivos desenvolvidos de forma plena, né? Com boa parte da dinâmica, então, econômica sendo determinada fora do território. Só a título de ilustração, né? Isso fica, inclusive, visível na própria economia do petróleo, que muitas vezes, equivocadamente, se fala que o Rio é uma economia petrolífera. O Rio não é, infelizmente, uma economia petrolífera. E aqui fica claro com esses dados que são tirados, né, de uma nota técnica da assessoria fiscal da LERJ, né, onde apresenta que apenas 19% dos contratos da Petrobras são no Rio de Janeiro, sendo que 70%, e grifo, 70% são fora do país. E mais da metade da produção de gás ela é reinjetada ou queimada, o que quer dizer o seguinte, ela é desperdiçada. Ela poderia estar sendo usada como insumo produtivo ou como base energética para energia de outros setores. E ela está ou sendo queimada ou devolvida, né, reinjetada. Então, até, eu diria, como ilustração, até na própria economia do petróleo, que muitas vezes as pessoas festejam, né, ali ela é oca. Né? Boa parte dela não está no Rio de Janeiro, eu ousaria dizer, nem boa parte está no país. Bem, apresentando alguns dados aqui para reforçar o argumento, peço que vocês olhem primeiro a linha em vermelho. Tá? A linha em vermelho é a série cadeada de volume adicionado bruto de todas as atividades, total de atividades econômicas, tá? Para o Rio de Janeiro. Então, ou seja, isso aqui me dá uma ideia de agregação de valor, né? E isso é um dado importante para você ter um termômetro de desenvolvimento, né? Se você olhar só a linha do Rio de Janeiro, e você pegar ali de 2002 a 2014, você vai ver ela crescendo e depois uma queda. Se você é uma pessoa que apenas tem um olhar do problema nacional, você vai falar, então, o problema do Rio de Janeiro, ela está refletindo o problema nacional, que estava indo bem até 14 e depois tem o problema nacional, você pode colocar uma série de nuances para esse problema nacional e colocar o Rio de Janeiro meio a reboque, como reflexo disso. Essa explicação é suficiente? Não. Ela não está olhando para o específico do Rio de Janeiro, que fica claro quando você compara com a linha em azul, que é a média brasileira. E ela permite, então, a gente observar que, mesmo nos momentos que eu posso considerar de bonança econômica nacional, onde não havia uma inflexão negativa na curva, o Rio estava se descolando da média nacional. Então, ou seja, o Brasil ia bem, o Rio ia bem, mas o Rio ia menos bem que o Brasil. Havia uma boca de jacaré, como eu gosto de falar. E grifo, né? O último ano, 2018, é onde essa boca de jacaré alcança a sua maior distância. Então, esse problema nem está com sinalização, pelos dados que nós temos, que é até de 2018, de reversão. Tá? Então, acontece descolamento progressivo das duas trajetórias, alcançando essa maior expressão no último ano. Bem, reforçando o argumento, aí essa linha azul agora era que era a linha vermelha aqui, tá? No anterior. A linha azul, né? Ela é o total de atividades, também, série encadeada de volume para o Rio de Janeiro. E o vermelho é só a indústria e transformação do Rio de Janeiro. Percebam que aí você vai ver, então, o que é o que está puxando mais, então, essa trava do Rio de Janeiro, dessa capacidade, dessa curva do total de atividade ter maior força. Aí você vê esse abismo, essa boca de jacaré gigantesca que distancia a média da indústria de transformação, que praticamente, na sua capacidade de agregação de valor, vive uma dinâmica de semi-estagnação, mesmo em momentos ali onde você tinha a suposta bonança econômica nacional. Né?
E é claro, no momento de crise, aí isso despenca, né? Isso está em taxas que ainda não houve nem um sinal de recuperação significativa. No máximo ali, né, 2017, 2018, passa a ter uma recuperação muito suave, muito lenta. Tá? Do ponto de vista estrutural, né, isso também se explica estruturalmente, né, que há uma concentração dessa base industrial do Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas em apenas 3 grandes atividades. Ou seja, uma base que sofreu uma especialização regressiva, né? E ela se concentra apenas, mais da metade dela, em metalurgia, derivados de petróleo, que a rigor é basicamente refino, né? E alguns produtos químicos. Tá? Bem, trazendo essa análise para o problema do emprego, né? Aí vem também um dado que nos preocupa, e aqui eu apenas estou chamando a atenção para a indústria de transformação, tá? Para reforçar o argumento do slide anterior. O que nós vemos? Nós temos o cenário de 85 e o cenário de 2019, que era o melhor ano que eu tinha, porque 2020, né, o Ministério ali mudou a base, então ela não pode mais acompanhar a série histórica. Então, para eu conseguir fazer isso com rigor, a gente só pode comparar. O último ano que eu tenho como comparável é 2019. Tá? Então, comparando, né, o retrato de 85 com o retrato de 2019, fazendo um ranking entre estados, o Rio, em 85, o estado do Rio, ele era a segunda principal base industrial do Brasil do ponto de vista de ocupação, de empregos formais. Em 2019, ele já caiu para a 6ª base industrial, certo? Sendo passado por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Tá? E mais do que isso, ele é um dos únicos casos que hoje se tem menos emprego industrial do que tinha em 85. Ou seja, não é que cresceu menos, não. Em 85 tinha mais pessoas, ou seja, há mais de 35 anos atrás, tinha mais pessoas empregadas na indústria do Rio do que se tem hoje. E aí a pessoa pode falar, mas é globalização, é reestruturação produtiva, mudança. Mas aí eu falo, essa argumentação, ela não explica, também ela é uma argumentação genérica, por um detalhe. A regressão no Rio de Janeiro foi maior que do estado de São Paulo, que a base industrial é muito maior. Então, ou seja, numa base industrial muito maior, que tinha uma ocupação muito maior que a do Rio de Janeiro, que passou pelos mesmos problemas de industrialização nacional, né? Ela ainda retraiu menos, está aqui, né, apresentada, né? Ela tem uma retração menor que a do Rio de Janeiro, que era uma base menor, salvo engano meu, 3 vezes menor. Então, ou seja, há uma especificidade aí, não adianta discursos genéricos, né, falando apenas na escala internacional ou nacional, o que explica essa regressão, né? Ou a não atenção a esse problema e não enfrentamento disso com a prioridade exigida. Ok? Bem, pegando a taxa de desocupação mais recente, né, 2012 a 2020, que é a série que a gente tem maior disponível, né? Eu quero chamar a atenção para 2 detalhes, tá? Aqui no geral, tá? Não é só mais para a indústria, aqui é desocupação geral, comparando média nacional e Rio de Janeiro. Nós queremos chamar a atenção para 2 detalhes, tá? Primeiro, né, no curtíssimo espaço de tempo que está entre esses colchetes aqui, então de 2015 para 2017, dobrou a taxa de desocupação no Rio de Janeiro. Tá? Acompanhou um fenômeno nacional, mas com um detalhe. Se dobrou ali, primeiro eu vou chamar a atenção para o dobrou. Percebam, em 2015 era 7,6%, em 2017 já é 14,9% a taxa de desocupação no nosso estado. Mas aí você pode falar, não, mas acompanha um fenômeno nacional, então vamos falar só nacional? Não podemos. Por um detalhe aqui, o descolamento, o crescimento da taxa de desemprego do Rio de Janeiro passou a ser muito maior que o nacional. Então houve esse movimento de subida nesse tempo do nacional, mas o Rio de Janeiro não só continuou, como ele ultrapassou a média nacional, o que ele não fazia antes, e passou agora a ter uma taxa significativamente maior, né? Percebam 2020, né? Estava o Rio de Janeiro em 17,4% e o nacional em 13,5%. Okay?
E eu gostaria de chamar a atenção para mais um dado aqui nessa parte, para fechar ela, tá? Porque esse é um dado assustador, né? No último ano, o ano de pandemia, né? Podemos falar, é um problema nacional. Infelizmente, não é apenas nacional, temos que olhar as especificidades, e com esse dado abismal, né? Percebam, essa barra vermelha é o Rio de Janeiro, tá? Comparando com todos os estados da federação, o saldo de empregos, a maior retração dos empregos formais em 2020 se deu no estado do Rio de Janeiro. E percebam que a diferença é significativamente maior para o segundo lugar, que é Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul ali é 20,220, no Rio de Janeiro é menos 127,155. Eu não quero só chamar atenção para a disparidade, quero chamar atenção, inclusive, para um detalhe. Comumente e erradamente, gostam de comparar diversos estados, falando alguns estados estão com problema fiscal, geralmente põem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, numa conta junto com o Rio de Janeiro. E aí eu quero chamar a atenção. O diagnóstico é diferente, o problema é diferente. No Rio de Janeiro teve essa evolução do emprego. No Rio Grande do Sul não teve uma evolução tão assustadora do emprego. Em Minas Gerais, ao contrário, no ano passado até aumentou o emprego. Está aqui, 32,717. Então não vamos misturar as coisas, porque isso tem impacto fiscal. Se a gente não entender essa dimensão do desenvolvimento e comparar tudo só olhando para os resultados fiscais, a gente não vai chegar no desafio que é necessário enfrentar. Bem, agora propriamente indo para a análise fiscal, as receitas públicas, quero chamar a atenção para algumas coisas. Vamos lá. A variação real do PIB, ainda vou falar um pouco de dados de conjuntura, mas vou passar rápido por isso. Pegando ali, eu vou só me limitar ali à segunda comparação, né? Que é a média nacional e do Rio de Janeiro, a média 2008, 2020. O crescimento médio, né? A variação real, né? Dados então descontados da inflação, né? O Brasil, em média, tem uma variação de 1,2%. O Rio de Janeiro foi de 0,6%, ou seja, a metade. Para chamar mais atenção para esse problema, compare com os dados abaixo ali, aí a gente comparou a variação do PIB com a variação da população. A variação do PIB, no caso do Rio de Janeiro, foi inclusive menor que o próprio crescimento populacional. A curva, as colunas em laranja aqui abaixo, tá? Diferente do caso nacional. Então, ou seja, é realmente um problema a ser tomado com a devida urgência e prioridade. E o grande desafio de, às vezes, os interlocutores no cenário nacional não entenderem essa diferença. Bem, agora falando propriamente aqui dos dados fiscais, só uma coisa aqui da minha frente, tá? Os dados fiscais, aqui a variação, então, real da receita corrente líquida, a variação real anual, né? Compare, perceba que, embora o Rio permaneça como terceiro PIB per capita, né, não se reverteu, não se reverteu em ser, proporcionalmente, um dos principais estados em arrecadação própria. Então, ou seja, há um descolamento entre o seu resultado enquanto PIB, que já era ruim, e a sua base de arrecadação. E aí você percebe ali que se a arrecadação nacional de receita corrente líquida foi 2,9, no Rio de Janeiro foi 3 vezes praticamente menor, 1,1. Daí não é exagero quando muitos interlocutores no debate, que têm um pouco de olhar para os dados, né, se pautam em dados, falam isso e eu faço aqui, né, assino, subscrevo embaixo. O problema do Rio de Janeiro é fundamentalmente de receita. Não é possível a gente estar crescendo as receitas públicas 3 vezes menos que a média brasileira, que já não é boa, que já é ruim. Não é possível a gente ter taxa abismal de desemprego ou de retração dos empregos. Peraí, tá. Fazendo aqui um comparativo, aqui eu peguei receita corrente líquida per capita, todos os estados. O Rio de Janeiro, ali em 2007, ele era a 9ª posição. Em 2017, ele passa a ser a 16ª posição. Percebam a queda. Em 2020, mesmo com o primeiro regime de recuperação fiscal, ele cai ainda de 16 para a 18ª posição. Ele é um dos únicos casos onde há
essa perda de posição nesse ranking de receita corrente líquida per capita tão significativa. Se comparar ali com as linhas em amarelo, que é o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, não acontece esse fenômeno. Então, volto a falar, não confundam, não botem casos que têm especificidade diferente, como se fosse o mesmo caso. O problema do ajuste fiscal lá neles é de outra natureza, ou pelo menos de outra intensidade. O Rio de Janeiro é, de fato, um problema que está aí, o dedo na ferida. Isso vai ficar mais claro, né? Quando eu pontuar ali para vocês, aqui tem aqui um dado, né? Em receita tributária per capita de 2007 a 2020, né? O Rio de Janeiro foi ultrapassado por Minas e Paraná no ranking dos estados do Sudeste, passando a ocupar, então, o último lugar. Ok? Em carga tributária sobre o PIB, né? O Rio está ali, ó, é o penúltimo, né? Colocado, ok? No comparativo 2007-2018. Tá? Vou acelerar um pouco aqui para... Tá, agora chegar aqui na evolução do ICMS. Né? O ICMS é o principal imposto, né? É a principal fonte tributária arrecadatória. Né? Aqui a gente fez a maior série longa disponível, pegando ali, né, do ano inicial do ciclo do último governo anterior, né, 2007 até 2020. Né? Isso permite a gente perceber o seguinte, que o ICMS ainda não teve uma recuperação para os momentos anteriores à crise. Tá? Boa parte de alguns movimentos anteriores, nos últimos anos, né, se deveram a algumas receitas extraordinárias, que estão pintadas aqui em laranja, como, por exemplo, refis, que foram feitos, tá? Mas a gente ainda, em 2020, tá, para dados de 2020, não de 2021, aonde aqui já está tendo um sinal de melhora, o esforço está sendo feito pela Secretaria, né? Mas a dados de 2020, né, a gente não tinha ainda recuperado nem ali 2014, 2013, né, que foi o último ano. Tá? Se a gente não recupera o ICMS, que é o principal imposto, a gente vai notar aqui a grande dependência, aí sim, do petróleo, das receitas petrolíferas, né, e de gás natural, né, para a nossa estrutura de receitas. Tá? Não é na economia, a economia continua lá oca, inclusive o petróleo não desempenhando, como eu falei ali no início, o papel que ele poderia, que tem potencialidade para desempenhar. Mas do ponto de vista arrecadatório, a gente faz inclusive essa comparativa ali de curvas, né? A curva de receita, o R, EPE, royalties e participações especiais, e o da RCL. Percebam que elas têm movimentos, né? Aumentam, diminuem, né? Compatíveis, né? O que mostra a dependência de melhorar ou não o cenário das receitas do Rio, dependendo das flutuações do mercado de petróleo ou dos projetos, né? A firmeza dos projetos da Petrobras em particular. Né? No gráfico de baixo mostra que, diferente do caso anterior, volto a ele, que a gente não recuperou o ICMS, no caso das receitas, né, não tributárias aqui de royalties, participações especiais, a gente sim, jamais que recuperou 2015, 2014, 2013, né? Mas lembrando, sempre importante grifar, são receitas flutuantes, são receitas voláteis, são receitas que dependem, inclusive, de movimentos que estamos longe de controlar, como do mercado internacional de preço disso, do Brent. Bem, se pelo lado da receita tem aquele problema aí, de fato, mesmo com o primeiro regime de recuperação fiscal, você não alcançou êxito para recuperar as receitas do Estado, ajuste fiscal só tem duas formas de fazer. Ou você faz pelo lado da receita, ou você faz pelo lado da despesa, ou você faz pelos dois. Mas quando, evidentemente, você não recupera pelo lado da receita, você vai mais que sobrecarregar o desafio pelo lado da despesa. E é isso que aconteceu. Né? Como percebam aqui, o significativo esforço que o Estado do Rio de Janeiro vem fazendo para buscar o ajuste fiscal pelo lado da despesa. Por isso que eu grifo, não cabe, né, a balela, o discurso pronto, de ficar falando que o Rio não vem fazendo o seu dever de casa. Ao contrário, o Rio é fazendo um considerável, hercúleo exercício de dever de casa, buscando o controle das suas despesas. De modo que eu pontuo um dado, que para mim, quando eu vi, até me chamou muita atenção, está aqui presente. Os dados de despesa de 2020 já regrediram, né, meus colegas debatedores, para valores de 2008.
ou seja, de mais de 10 anos atrás. E mesmo assim, nós estamos longe, e é isso que eu quero grifar, estamos longe de ter um ajuste fiscal tranquilo, duradouro, e por isso nós estamos trabalhando nesse sentido para buscar, então, enfrentar as questões. Então, ou seja, não adianta ficar repetindo a mesma coisa, vier com o mesmo discurso, frase pronta, né? Porque a gente já fez esse esforço, um esforço considerável, tá? E não alcançamos o resultado que é necessário alcançar. Trago, inclusive, um dado aqui que não está no gráfico, né, mas está no diagnóstico, que em 2020 o Estado do Rio de Janeiro já aparece como apenas o 12ª posição entre todos os estados, os 27, é apenas o 12º, então, ou seja, está praticamente na metade, né, no ranking per capita dos estados que mais gastam com despesa com o pessoal. Então, ou seja, ele não é o estado que mais gasta, está longe de ser o estado que mais gasta com despesa com o pessoal. E aqui é para mostrar o esforço que foi feito, inclusive, no primeiro regime. Tá? Então, o primeiro gráfico, crescimento real da despesa do Estado, a total, tá? Não só de baixa de pessoal, mas a despesa total, né? Pegando 2018 a 2020. O Rio de Janeiro é o quarto que mais regrediu a sua despesa. Ok? E não foi pouco. Foi 11%, menos 11%, quando a média dos estados foi um aumento de 0,5%. Agora, se você pega a despesa do pessoal, o Estado de Janeiro foi o penúltimo, então, ou seja, ele foi o segundo que maior retraiu a sua despesa com o pessoal. Só o Tocantins, que entrou aqui, eu sempre gosto de brincar, o Tocantins entrou para estragar, para não mostrar o nosso esforço considerável, que poderia até falar que era o que mais fez, né? Mas ele foi o segundo, e foi significativo isso. Porque enquanto a média foi um aumento de despesa do pessoal de todos os estados de 2,83%, no Rio de Janeiro a gente regrediu em menos 7,4%. E isso é bem diferente da realidade de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que novamente tentam, às vezes, confundir nosso olhar. Percebam, Minas Gerais retraiu apenas menos 0,2%, e o Rio Grande do Sul aumentou ainda a despesa com o pessoal em 4%. Há dados que a gente levantou, já houve uma perda não, né? Um cancelamento, né? Uma não ocupação, né? De 20 mil vínculos no estado do Rio de Janeiro. Buscando esse esforço. Então, nós temos que, de fato, aqui ter esse olhar mais aprofundado para enfrentar esse desafio. Tá? Para finalizar aqui o lado da despesa, né, aí vamos falar também dos gastos com investimento. Se a gente está sacrificando em muito pelo lado da despesa, em particular da despesa com o pessoal, não é apenas nela, tá? Muitas vezes as pessoas olham e com razão, porque mexe com o desafio ali da qualidade, da valorização do serviço público, mas também estamos sacrificando, em grande medida, a galinha dos ovos de ouro, que é o investimento público. Percebam, nos últimos anos, a gente está com taxas de investimento que não é comparáveis em toda a média histórica, aqui que pega desde 2007. A gente despencou para taxas, só para dar um dado comparativo, entre 2010 a 2015, né, os investimentos nas despesas, eles ocupavam em torno de um peso de 14,1%. Em 2020, é apenas 1,6%. Ok? A nossa taxa de investimento pelo total das despesas. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção para você, até para a gente atacar o problema sem esconder nada e atacar botando a grande preocupação que nós temos que ter. Né? Essa crise do Rio de Janeiro, ela acontece após um grande ciclo de investimentos, que está aí. Né? Se você pega ali 2012, 2013, 2014, 2015, percebam ali quantos recursos foram investidos. E pela literatura econômica, a gente espera o quê? Quando você investe, isso tem efeito multiplicador, isso gera uma mudança estrutural, isso, inclusive, geraria uma perspectiva de mudança, né, econômica e de arrecadação para graus superiores. E o que aconteceu foi uma crise econômica.
E aí o problema de ajuste fiscal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que enfrentar esse desafio para dizer o seguinte, o problema não está no gasto com investimento. O cerne do problema está na falta e no desafio de qualificar a qualidade desse gasto. Ou seja, é o desafio de se buscar uma maior estrutura de planejamento no estado do Rio de Janeiro, para que se faça investimentos, vendo ali propriamente seus efeitos multiplicadores, buscando fortalecer as economias regionais, buscando adensar os seus complexos produtivos, não pode ser apenas um gasto pelo gasto, porque um gasto pelo gasto pode gerar o problema que facilita um discurso de negação do papel do gasto público. E isso a gente tem que saber lidar para que isso não ocorra e justificar que a gente tenha autorização, inclusive, para fazer um novo ciclo de investimentos que é fundamental para garantir uma recuperação da receita e uma mudança estrutural de fato, mas agora estão tendo que ser feita uma maior estrutura de planejamento. Ok? Bem, indo para os resultados fiscais, e se aproximando também aqui do final, né? Só para dar uma noção aqui do geral, comparando as duas coisas, aqui esse resultado aqui ele é muito bom, porque ele permite aqui, em azul, é a receita total, em vermelho é a despesa total, e em amarelo, as colunas, é o resultado orçamentário. Percebam que até ali, o momento de crise, até 2014, as linhas de receita e despesa, elas são muito próximas, elas têm comportamentos parecidos, né? Não há grandes discrepâncias, distâncias entre elas, de modo que, inclusive, a gente vai mantendo ali uma regularidade de equilíbrio fiscal do ponto de vista de equilíbrio orçamentário. Tá? Às vezes, inclusive, galgando anos de superávit orçamentário consistentes. A partir de 2015, aí a porca torce o rabo, né? E a gente passa, então, a arcar com severos déficits orçamentários. E aí está a explicação. Percebam, pelo lado da despesa, o Rio já foi fazendo o seu dever de casa. Ele levou uma queda cavalar da despesa pública, que cai ali de um patamar de 100%, 104%, para um patamar ali de em torno de mais ou menos 70%. Cai 30%. Desculpa, falo errado, né? De 104 bilhões, que aqui está em bilhões, 104 bilhões para em torno de 70 bilhões. Só que o problema é que as receitas caem muito mais que as despesas. E aí, depois disso, a gente vai tentando ajustar. Só que percebam ali, nos últimos anos, as despesas continuam caindo, as receitas têm uma breve melhora e voltam a ter uma trajetória de queda de novo. A partir de 2019, claro, 2020, o cenário da pandemia que não ia ajudar mesmo, né? Então, de fato, aqui fica visível o problema na causa, pelo lado das receitas, a tentativa de ajustar com intensidade pelo lado da despesa, mas que você não vai alcançando o equilíbrio porque a receita não reage. E você vai tentando ainda forçar mais o ajuste pelo lado da despesa e isso não tendo o efeito na intensidade necessária, apesar de você retomar, evidentemente, a superávites orçamentários e também superávites primários, tá? Não está aqui, tem esse dado no diagnóstico. A gente está alcançando mais ou menos em torno, nos últimos anos, de 2 bilhões de superávit primário. Agora, grifo, esse patamar ele é insuficiente para o pagamento da dívida ao longo do percurso. Então, se a gente quer, de fato, enfrentar o desafio, a gente tem que focar numa janela para buscar uma rápida recuperação econômica e galgar um cenário de investimentos para uma mudança estrutural, para enfrentar lá na frente esse cenário, essa curva de endividamento. Então, o problema estrutural, ele, de fato, exige uma solução efetiva, como eu coloco aqui no último texto aqui. Bem, passivos, vou basicamente me limitar à dívida, né? Aqui acho que tem 2 slides apenas, que é só para chamar a atenção para o voo de foguete. O Rio de Janeiro ele não tinha uma trajetória de dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, né? Muito intensa. Ele era até estável, né? Até mais ou menos 2013, quando começa aquele ciclo de investimento feito com operações de crédito. Dali você tem um voo de foguete, que ele ultrapassa, inclusive, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? E, claro,
Por que continua crescendo, Bruno? Continua crescendo porque pelo regime, mesmo o regime anterior, você está não pagando praticamente nada de dívida. Então, se você não está pagando e a dívida está, o serviço dela está continuando a ser computado, essa trajetória tende a crescer, ainda mais no denominador, a receita, a gente sabendo que ela não está tendo uma trajetória desejada. Tá? Então, hoje, chama atenção para os números, né? Hoje, digo 2020, tá? Nós já temos um valor dessa relação em 319%. Que quer dizer o seguinte, né? Para uma pessoa que às vezes não está familiarizada com isso, está nos assistindo. O Rio de Janeiro teria que não gastar nada por 3 anos, vamos dizer assim, né? Para poder pagar só a dívida. Então, ou seja, é um grande desafio isso. Está bastante alta essa taxa. Claro que a gente não vai fazer isso. A gente não é uma empresa, né? Não estamos em falência, né? Nós temos a obrigação com a política pública. Então, o desafio de como reverter esse quadro, tá? Aqui, então, é só para entender o que tem para frente, né? O azul é a trajetória nos últimos anos da dívida pública. O cinza era como é que seria se a gente saísse do regime de recuperação, a linha cinza. A linha em amarelo seria se a gente continuasse, é hipotético, tá? Porque não havia essa possibilidade de continuar no regime antigo, na primeira versão. E agora, no regime que está se aderindo, né, que fez ali o termo de adesão e foi aceito em maio, né, e está dando continuidade ao plano aqui, que é a linha em laranja, né, o novo regime. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, né, caso não aderisse ao novo regime, o cenário já seria claramente inviável agora. E o que quer dizer isso? Né? A União ela cobraria, ela ia na justiça. Se valesse o que valeu ali em 2016, né, ela restaria as contas do Estado. Né? O Estado não teria condições de ter um planejamento, uma capacidade de fluxo dos seus gastos correntes, geraria todo aquele problema. A não ser que a Justiça tivesse um outro entendimento, o que ela não teve, claramente ali em 2016, 2017, até a solução, pelo menos momentânea, vinda por esse artifício de regimes, né, de recuperação fiscal. Já seria inviável. Por quê? Porque a gente teria que pagar ali, percebam, já nesse ano, né, em torno de 26 bilhões de dívida. Lembrando, a gente está tendo um superávit primário na base de 2 bilhões. Então, como é que eu pagaria 26? Não pagaria, eles entrariam na justiça, arrestariam as contas do Estado, e, enfim, a gente já sabe qual seria. Então, seria inviável no curto prazo. Então, esquece a linha cinza, né? Ela é uma loucura, né? Mas se a gente continuasse no regime anterior, também estaria confortável? Não, porque ele era uma escada muito íngreme, se acelerava em pouco tempo, né, um volume de pagamentos muito elevados. Né? Então, ou seja, nos 3 primeiros anos a escalada era muito rápida. Pra você ter uma noção aqui, a gente teria que pagar nos próximos 3 primeiros anos em torno de 44,9 bilhões. Dificilmente a gente teria condições de arcar com isso num curtíssimo espaço de 3 anos. Então, de novo, aconteceria de a gente não conseguir pagar, a gente ser expulso do regime, entrarem na justiça, buscar os arrestos e, se valesse como valeu lá o entendimento do sistema jurídico brasileiro, a gente ficaria com os gastos correntes prejudicados. Então, o cenário aqui seria inviável no médio prazo, num período assim, considerando médio prazo, 3 anos. Tá? E aí, então, finalmente, nós temos a nossa linha laranja, que é o novo regime. Então, ele achata isso. Ele alonga, vai ter mais tempo de regime, mas ele achata. Os primeiros anos ficam mais suscetíveis a exatamente atacar essa janela para buscar a mudança estrutural, que é isso que a gente está chamando atenção. Né? Então, você melhora, né? Há um alívio de imediato e uma escalada bem mais suave. Agora, não fujo de chamar atenção para um detalhe. O que a gente está trocando por isso? Por esse fluxo melhor. A gente está trocando por isso um estoque de dívida significativamente maior. Ok? Como está sendo... Aí eu vou chamar atenção para vocês aqui para os quadrados que estão ali no canto superior da tela. Né?
Pagamento dos próximos 3 anos, pelo novo regime, era 9,3. É uma conta que eu acho que é viável de ser atacada. Agora, no antigo, era 44, era inviável. E sem ele, era 66,4. Cenários muito assustadores. Agora, qual é o estoque que eu chamei a atenção? No novo regime, a gente está arcando, até então, 2031, um cenário de 170, até 2030, um cenário de 174 bilhões. No antigo, era 91, e sem o regime, era 86. Então, você praticamente dobra o estoque da dívida. Praticamente não, você dobra o estoque da dívida. Então, é isso que está na mesa. Então, ou seja, chama atenção, o desafio não é de curto, o desafio não é de médio, o desafio é de longo prazo, o desafio é de mudança estrutural, o desafio é de estrutura de planejamento, é de atacar a estrutura produtiva oca, de entender o gargalo do desenvolvimento econômico, de se organizar para entender a especificidade do Rio de Janeiro e não ir para fórmulas prontas, vindo de analistas que apenas vão abrir um manual e repetir a mesma coisa. Concluindo, então, meus queridos, né? Em que pese a resiliência com a conjuntura econômica adversa, os ambos indicadores mostram que existe uma especificidade para o caso do Rio de Janeiro, né? As raízes do problema estão associadas a uma crise econômica estrutural, que remete a limites históricos para estruturar a máquina pública, para enfrentar os desafios do desenvolvimento, né? Se explicitaram os efeitos de uma estrutura produtiva oca, e é isso que a gente tem que atacar, que inclusive isso que está gerando esse efeito perturbador no mercado de trabalho, né? Então, logo, se temos esse diagnóstico, não basta como solução uma gestão financeira da crise com uma administração de massa falida, né? Pelo lado da despesa, né? Sim, tem ainda, claro, um cuidado com o controle de gasto, mas temos que botar mais um elemento ali, que é o desafio da qualidade do gasto público, de você, então, buscar os efeitos multiplicadores do gasto público, ver, então, o que pode induzir essa recuperação econômica de forma sustentada nas receitas do Estado, que é, de fato, o principal nó. Último slide, para finalizar, gente, a gente submeteu, então, isso foi submetido ao Tesouro Nacional, e nós tivemos uma resposta onde eles descreveram, e aqui eu coloco só para sintetizar, para mostrar, de fato, como é a narrativa que a gente está construindo. Isso está sendo admitido, né? Ou seja, eles estão entendendo que é isso que a gente está falando mesmo, né? Então, a avaliação deles admite essa visão do cerne do problema e do desafio, colocando coisas como, por exemplo, sinalizo aqui para terminar, que o Estado do Rio de Janeiro possui uma pouca diversidade industrial, tendo perdido sua relevância econômica ao longo das últimas 3 décadas, inclusive durante o boom do preço do petróleo, necessitando uma política industrial de nível nacional, com reordenamento do Pacto Federativo para reverter o quadro nacional. Tal situação, segundo o Estado, né, foi a causa da queda dos investimentos, tornando mais vulnerável a crises, né? A análise apresentada enfatiza a ideia de que o comportamento da receita decorre da dinâmica do PIB estadual, que apresentou resultados na média inferiores ao PIB nacional. Assim, o quadro de baixa arrecadação tributária seria a consequência do quadro de baixa do dinamismo econômico. Não está posto. Essa é a nossa narrativa, esse é o nosso compromisso, isso que a gente está buscando enfrentar, né? E, claro, né, toda a sociedade do Rio de Janeiro, né, agradeço aqui a presença de interlocutores, de intelectuais que estão nos assistindo, com certeza, estamos chamando forças para enfrentar esse desafio, porque eles terem colocado isso não quer dizer que isso virou política pública, né? Ou seja, o desafio de fato, essa narrativa a galgar uma estratégia para a recuperação do nosso Estado, do nosso país. Obrigado, gente. Eu queria fazer algumas considerações, mas diante do fato que, pela complexidade da sua intervenção e o tempo que você usou, eu acho mais produtivo fazer essas considerações quando vier a hora do debate aqui do nosso evento. Então, eu vou passar logo a palavra à professora Paula Nazaré para os comentários da sua fala e o diálogo, obviamente, com as suas ideias. Bem, boa tarde. Boa tarde
colegas da mesa, né, professores, professor Bruno Sobral, professor Ricardo Lodge, professor Marcelo Barbosa. Eu queria agradecer pelo convite do IBEP para participar desse debate, agradecer ao professor Bruno, dizer que é uma satisfação muito grande compartilhar uma mesa outra vez, né, agora no formato virtual com o professor Lodge e com o Bruno, né, que também temos participado da Rede ProRio, e dizer que esse é um trabalho, né, esse desafio de debater esse diagnóstico é um trabalho que tira um pouco o fôlego da gente, né? Porque é muita informação, é muito importante, é muito dado e é muito alimento para a gente pensar. Então, eu quero começar dizendo que esse diagnóstico ele traz uma perspectiva muito importante, né, para o debate, porque principalmente por trazer a questão estrutural da economia fluminense. Eu acho que ele procura, de uma forma inovadora e importantíssima nesse momento, se descolar um pouco da questão conjuntural para pensar o Rio de Janeiro em termos estruturais. Né? Então, isso é muito importante, a meu ver, para a superação da crise, e é um grande mérito do diagnóstico. Antes de avançar aqui, que eu quero discutir alguns pontos, eu queria dizer que eu sou analista, né, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas, obviamente, o que eu vou trazer aqui são ideias minhas, né, de um ponto de vista acadêmico, e não representa a opinião do Tribunal de Contas do Estado. Então, para aqueles que nos assistem, só para deixar claro isso. Eu queria começar falando da importância, não é só porque o professor Lodge está aqui e o Bruno, mas falar que, como a gente está debatendo em cima de dados, em cima de evidências, trazendo a realidade e as informações para fazer um debate qualificado, eu acho que o Rio de Janeiro hoje vive um momento importante para reconhecer a importância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como uma fonte, né, de conhecimento, de geração de conhecimento, e como isso é importante, porque o nosso debate ele ficou muito, vamos dizer assim, prejudicado, acho, nos últimos anos, quando a gente compara, né, o Bruno apresentou o diagnóstico feito aí pela equipe da Cefaz, que mostra essa comparação com outros estados, e a gente vê outros estados mais estruturados, né, com institutos de pesquisa, com instituições para pensar a sua realidade regional, e o Rio de Janeiro, por uma série de questões, né, a começar pela nossa, também apontada logo no início da apresentação do Bruno, essa nossa tendência, esse nosso dilema, mais um dos nossos dilemas, pensar o Rio nacional ou pensar o Rio se pensar ou se pensar como Brasil, né? Essa dificuldade da gente olhar para a nossa realidade regional, local, né? E buscar conhecer os desafios que a gente tem. Então, esse papel eu acho que a universidade tem, eu espero que ela siga se fortalecendo, porque a gente precisa muito para prosseguir no debate, como ficou bem claro, o Rio de Janeiro hoje vive um momento gravíssimo, um momento de crise, e quando a gente pensa no nome do nosso debate aqui hoje, dilemas e potencialidades, o primeiro dilema, eu acho que assim, que a gente não pode deixar de pensar a importância de desatar o nó financeiro das contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos esse nó, né, e a política fiscal ela não se resume à questão financeira. Nós precisamos desatar esse nó financeiro para poder resgatar a possibilidade, a capacidade do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, de fazer política pública para financiar o desenvolvimento. A nossa população ela precisa disso.
Então, eu acho que assim, é muito importante aproveitar essa crise, isso seria uma potencialidade, né, que a gente vê agora, aproveitar essa crise para buscar uma revisão, né, dessas condições que o Rio de Janeiro vive, dessa estrutura de repartição de receitas públicas, que eu acho que foi muito bem colocada, está bem colocada no diagnóstico, e das atribuições, né? Nós temos hoje uma estrutura tributária que além de inúmeros problemas que têm sido apontados por estudiosos e por economistas, também ela é muito adversa ao Estado do Rio de Janeiro. Como foi falado também ao longo da apresentação do Bruno, não se trata de colocar o Rio de Janeiro só num papel de vítima, porque nem o Rio de Janeiro é só vítima, nem a União é só o algoz, mas é muito importante pensar o Rio de Janeiro se colocar nessa discussão para reconhecer o que está sendo chamado por alguns pesquisadores e estudiosos sendo consideradas injustiças federativas contra o Rio de Janeiro, nomeadamente que tem a ver com essa distribuição de receitas e atribuições. Então, é importante que a gente possa aproveitar esse momento para pensar, e eu acho que a importância desse diagnóstico colocado para a Secretaria do Tesouro Nacional, para o governo federal, no momento em que o Estado do Rio renegocia a sua adesão ao novo, né, regime de recuperação fiscal, é muito importante, e é muito importante esse reconhecimento, como foi colocado aí no último slide pelo Bruno Sobral, que haja um reconhecimento da necessidade de revisar alguns pontos e conhecer as dificuldades estruturais do Rio de Janeiro. Então, nós temos potencialidades que podem ser, né, resgatadas em termos da nossa estrutura econômica, e eu queria eu queria destacar alguns pontos, então, dessa discussão, da forma como ela foi colocada, que eu acho muito importante. O primeiro é essa abordagem da questão estrutural da economia, né? E era isso que eu ia dizendo agora, das potencialidades que nós temos, né? Começar pelo complexo do petróleo e gás, a crise econômica do Rio de Janeiro, da sua economia, ela não vem só dos anos 80, ela vem muito mais de trás, assim, desde o início do século XX, o Rio de Janeiro já veio perdendo, né, o espaço principalmente para a economia de São Paulo, né, que é hoje a grande economia brasileira. Então, nós ficamos para trás desde o início do século XX, a economia cafeeira, fomos perdendo esse espaço, e o Rio de Janeiro veio, ao longo do século XX, vendo a sua economia perder espaços que foram recuperados, de certa forma, pela exploração do petróleo. Então, o surgimento do petróleo e do gás natural, ele significou um momento muito importante a partir dos anos 80 para o Rio de Janeiro, principalmente dos anos 90, e hoje o petróleo e gás, esse complexo que tem uma importância enorme para nós, mas principalmente em termos das rendas petrolíferas que são geradas pela exploração. Acho que foi também colocado, mas nunca é demais dizer, a maior parte dos impactos, efetivamente, em termos produtivos, em termos da cadeia do petróleo e gás, eles não estão no Rio de Janeiro. Então, a gente tem como esse dado que foi citado pelo Bruno, da assessoria da Alerj, que é muito expressivo, que mais de 80% dos fornecedores do Rio de Janeiro, do petróleo e gás, estão fora do Rio de Janeiro, né? E isso, dos contratos da Petrobras, estão fora do Rio de Janeiro. Então, o grande impacto que o petróleo e gás trouxeram para nós, para o Estado e para os municípios do Rio de Janeiro, é o impacto das rendas, né, das rendas petrolíferas. E essas rendas,
por serem tão expressivas, elas causam uma dependência muito grande. Foi mostrado também o gráfico que o Bruno mostrou, como a receita corrente líquida do Estado do Rio acompanha o movimento das rendas petrolíferas. Então, essa elevada dependência de receitas que são voláteis, que dependem do preço do petróleo no mercado internacional, que dependem de condições de exploração, de condições geopolíticas, é uma dependência que traz riscos enormes, riscos tanto de interrupção da produção, como a gente vivenciou agora com a pandemia em 2020, como também, nesse momento, nós estamos enfrentando um risco muito grande, que é o risco do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4197, que está no STF, que muda a distribuição das rendas petrolíferas. Então, é um risco concreto, real. O Rio de Janeiro, a qualquer momento, ele vai perder essa condição, porque isso já foi aprovado, então a chance de entrar em vigor a nova distribuição é muito grande, e isso vai significar, né, algumas instituições de pesquisa, o Centro de Pesquisa do Ministério Público fez um trabalho, estimou perdas para o Estado que seriam de 24 bilhões de reais entre 2020 e 2023, essa estimativa foi feita com base em 2019, para os municípios seriam 5 bilhões a expectativa da diminuição das rendas, né? A Firjan também tem estimativas de que entre 2020 e 2023 a perda para o Estado seria de 26 bilhões e de 30 bilhões para os municípios que mais recebem as rendas petrolíferas. Então, com todos os problemas que essas receitas trazem, pela elevada dependência, pelas distorções que a sua forma de distribuição muito baseada na questão geográfica traz, mas, de qualquer jeito, hoje esse recurso, essas rendas, elas são fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro e para os seus municípios. Então, o risco da insustentabilidade diante dessa perda é enorme, ele não pode ser desconsiderado. É muito importante isso, acho que assim, uma questão que a gente tem se preocupado bastante, que eu acho que merece ser enfatizada. E ela é uma discussão que remete à rediscussão maior do Pacto Federativo, porque se vamos mexer nessa redistribuição das rendas petrolíferas, vamos ter que discutir outras questões que têm sido colocadas não como uma vitimização, mas como uma realidade, como, por exemplo, a questão do ICMS, que o ICMS, nas operações interestaduais de petróleo e gás, ele é cobrado no destino e não na origem, ao contrário da regra geral. Então, essa é uma questão que, obviamente, prejudica o Estado do Rio. Temos as rendas, sim, mas não temos o ICMS. Como vimos também, a maior parte da cadeia produtiva, das atividades produtivas também, de petróleo e gás, muitas delas estão fora do Rio de Janeiro, então esse ICMS também está sendo perdido, né? Temos a questão do Repetro, temos a questão da Lei Candir, todas questões que estão afetando, existe essa controvérsia muito grande sobre quanto seriam as perdas associadas a essas políticas do governo central, do governo federal, que afetam estados e municípios. Então, é importante colocar isso como uma questão realmente séria e embasada, né? Daí a importância de fazer um debate qualificado. E isso coloca o Rio de Janeiro numa situação de muita fragilidade com relação à sua capacidade de gasto. Como é que nós podemos pensar em investir, fazer um investimento, como foi falado também pelo Bruno, um investimento que seja planejado, que busque superar os gargalos estruturais, que busque aproveitar essas potencialidades, fortalecendo os complexos que já estão aqui,
né, como o petróleo e gás, o complexo da saúde, o complexo do conhecimento, né, da economia do conhecimento, como tem sido muito debatido, do audiovisual, enfim, os portos, né, a economia do Rio tem uma vantagem muito grande. Nós temos o Porto do Açu, que é um porto importantíssimo, que já está aí em operação, muitos investimentos que precisam ser integrados ao território, para não corrermos mais riscos de termos importantes investimentos que não dialogam, né, com os territórios, com as diferentes regiões do Estado. Como fazer isso de uma forma coordenada, integrada? Essa é uma discussão que envolve a capacidade do Estado de planejar. E, para isso, para planejar, nós precisamos de ter uma máquina pública estruturada, nós precisamos ter pessoas qualificadas, servidores qualificados, né? Nós temos hoje uma máquina que, em muitos aspectos, ela, né, vem sendo degradada ao longo do tempo. Eu acho que foi colocado aqui também pelo Bruno, como caiu a despesa com o pessoal, e isso... temos distorções, com certeza, a despesa precisa ser melhor gerida, sim, porém, um fato é que isso acarreta um comprometimento da capacidade de prestação de bens e serviços públicos, que é fundamental, especialmente num cenário de crise e pandemia como a gente tem. Basta sair do lado de fora da porta, em qualquer bairro do Rio de Janeiro que a gente more, para ver as pessoas na rua, né? Para ver como a pobreza aumentou, como as pessoas precisam do serviço público, como o sistema de transporte está... não é quebrado, mas está precisando de ser renovado. Nós precisamos investir no meio ambiente, no transporte, na mobilidade, foi muito colocado, enfim, fora as oportunidades de trabalho. Então, a receita, ela é muito importante, mas ela não está dissociada da questão da gestão. A gente precisa ter condição de uma administração tributária também, que seja condizente com a necessidade do Rio de Janeiro. E aí a gente chega num outro ponto que eu acho que é muito importante, que tem sido também muito discutido e que volta e meia está sendo veiculado na mídia, que é a questão dos benefícios fiscais, uma questão importante, né? O Tribunal de Contas tem procurado, tem feito várias auditorias e tem questionado muito. É uma política pública? Sim, é uma política pública importante, fundamental para estimular o investimento, mas ela também precisa ser pensada, precisa ser coerente, precisa ser usada de uma forma, com uma forma adequada, com controle, com controle não só na hora da concessão, como na contrapartida esperada das empresas que se beneficiam. Eu tenho aqui um dado que foi levantado pelo Tribunal de Contas, que está no último relatório das contas de gestão, que entre 2007 e 2018, a renúncia efetiva da Receita atingiu 86 bilhões de reais, quase 30% do ICMS que foi arrecadado no período. Então, se a gente também está preocupado com a arrecadação, também temos que repensar, fortalecer essa política de benefícios para que ela contribua efetivamente para trazer benefícios, né, em termos de estrutura produtiva e de fortalecimento. Um último ponto, que é um ponto importante, desculpa, eu acho que eu já passei do meu tempo, professor Marcelo. Não sei se... Só um pouquinho? Meu Deus, gente. Pode concluir, por favor. A gente se empolga. Bom, que essa questão é uma questão tão vasta, a questão do endividamento, mas eu acho que isso foi bem apresentado pelo Bruno também, né? Nós temos um estoque da dívida que a gente, pelo que ele mostrou, seria impagável, né? E como o paradoxo
que nós tivemos um regime de recuperação fiscal no qual o Rio de Janeiro esteve durante 3 anos, cujo objetivo era reduzir, né, era melhorar a saúde fiscal. Claro que tem o serviço da dívida que não foi pago, isso aumentaria o estoque, mas não na proporção que a gente viu, né? Então, nós temos uma questão da financeirização que afetou esse estoque da dívida de tal maneira que, em 2017, pela própria regra do regime, o próprio governo federal, a STN, promoveu um recálculo do estoque da dívida que fez aumentar em 13 bilhões o estoque da dívida. Então, essa é uma questão, isso simplesmente por fazer um recálculo dos valores devidos desde lá de trás de 2004. Então, enquanto a gente tiver que carregar esse peso na forma como isso vem sendo enfrentado, vai ser muito difícil superar. Desculpe se eu me alonguei, eram alguns pontos que eu queria destacar. Obrigada. Ótimo. Obrigado, professora Paula, pela sua fala. Quando eu iniciei aqui, eu falei na questão da inteligência coletiva, né, que seria uma das vantagens comparativas do Rio de Janeiro para tentar superar esses dilemas, né, para tentar enfrentar de maneira positiva esses impasses. E um dos centros dessa inteligência coletiva, que talvez permita que a gente possa travar essa luta árdua, certamente é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é com enorme prazer aqui que eu, mais uma vez, agradeço a presença do professor Ricardo Lodge aqui e enalteço esse papel que a universidade tem tido, em especial a UERJ, para pensar um projeto, pensar a conexão do Rio de Janeiro dentro de um projeto de nação, de um projeto de país. Por favor, professor. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o honroso convite do IBEP para estar aqui, debatendo com o professor Bruno Sobral, com a professora Paula Nazaré, agradecendo aí a mediação do professor Marcelo Barbosa. Quero, em primeiro lugar, agradecer as referências à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que, nas últimas semanas, tem sofrido ataques bastante violentos, inclusive com a propositura legislativa da sua extinção e transferência de todo o seu patrimônio para a iniciativa privada, iniciativa essa que, evidentemente, não irá lograr êxito no ambiente da Assembleia Legislativa, mas que revela uma faceta da sociedade fluminense brasileira que é representada no parlamento. É a faceta anti-ciência, anti-universidade, anti um projeto inclusivo de educação superior, que é representado pela UERJ. Existe essa guerra cultural contra as universidades e a UERJ está sempre na ponta de lança dos ataques, justamente por esse perfil, esse espírito crítico e esse perfil plural que a UERJ se consolidou por ser a pioneira do sistema de cotas, por ser a primeira universidade a praticar o ensino noturno, que trouxe a classe trabalhadora para a universidade. Então, a universidade é sempre a primeira a apanhar também desses grupos mais radicais. E o que sensibiliza a todos nós, acho que posso falar pelo Bruno também, que tem a honra de ter o nosso corpo docente, é que a rede de solidariedade que vem se formando em torno da UERJ, ela nos torna mais fortes ainda. A cada ataque, a cada crise, a UERJ se apresenta com mais vigor para o debate que a sociedade brasileira precisa fazer. Então, feito esse agradecimento especial à professora Paula, ao professor Marcelo, eu quero parabenizar ao meu companheiro e amigo Bruno Sobral pela sua exposição, também a professora Paula. Eu tenho amplo acordo com o que os dois expuseram,
Quero lembrar que eu sou advogado, não sou economista, mas me sinto bastante contemplado pelas ideias que foram aqui expostas. E quero parabenizar o Bruno também por um segundo motivo. É a primeira vez que uma autoridade do Estado do Rio de Janeiro leva esse tema da crise fiscal do Estado imune ao mito da austeridade seletiva. Nós estamos aqui há décadas ouvindo que o problema do Estado do Rio de Janeiro é o gasto descontrolado, é a corrupção, é escolhas equivocadas, e o Bruno, ele já vem fazendo isso há muito tempo, é verdade, mas agora ele tem um lugar de fala diferente e conseguiu levar esse olhar como sendo a posição do Estado do Rio de Janeiro no que se refere a essa questão. E já demonstra que o próprio governo federal já olha, eu não diria com simpatia essa posição, ainda é cedo para falar isso, mas já registra a questão do problema da arrecadação em virtude do desempenho econômico declinante do nosso Estado. Então, isso já é um ganho, né? A gente já começar aqui no Rio de Janeiro a falar outra linguagem e não aceitar acriticamente a ideia de que o Estado do Rio de Janeiro está nessa situação porque o fulano roubou, porque o Beltrano roubou, quando a gente sabe que os problemas, esses são problemas que têm que ser enfrentados, evidentemente, mas que não é essa a causa da crise das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, vamos colocar a discussão no lugar certo. Vamos trazer o debate, que não é um debate simples, de como a gente recupera essa economia do Estado do Rio de Janeiro, mas afastar esses obstáculos epistemológicos. Afastar essa ideia de que o Estado do Rio de Janeiro precisa apertar mais o cinto, precisa fazer o dever de casa. Como a professora Paula falou, né, a questão dos servidores, não há mais do que cortar dos servidores, sob pena de não haver a capacidade do Estado do Rio de Janeiro prestar um serviço público de qualidade. A pandemia mostrou isso, a pandemia mostrou que foi o Sistema Único de Saúde que vem salvando aí a população brasileira. A pandemia demonstrou que foram as universidades e os centros de pesquisa que promoveram os desenvolvimentos necessários ao enfrentamento da pandemia. E isso pode ser levado em todas as escalas da atividade do Estado. A gente não pode pensar em recuperar o Estado com o discurso contrário à existência do próprio Estado. E a existência do serviço público depende da existência do servidor público. Um servidor público que seja bem treinado, que seja bem selecionado e que seja bem remunerado. Portanto, não há mais espaço no Rio de Janeiro para sacrifícios na despesa de pessoal. Isso já foi feito. Como o professor Bruno mostrou, isso já foi feito no passado. E o que se avizinha é um regime de recuperação fiscal, que, claro, o Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, não tem outra saída senão aderir. Não vai aqui uma crítica a essa adesão. A crítica é mais profunda. A crítica é estarmos nessa configuração federativa que obrigue o Estado do Rio de Janeiro a abrir mão de grande parte da sua autonomia federativa para atender uma postura de agiotagem federal. Não há mais como enfrentar esse problema sem questionar este modelo pelo qual a União Federal se relaciona com estados e municípios. Como a professora Paula falou, essa repartição
de rendas e encargos, que foi estabelecida de forma razoavelmente equânime pela Constituição de 1988, foi mudando de lá para cá. Nós fomos vivenciando uma centralização de receitas na figura da União Federal, dentro de uma perspectiva dos anos 90, de que era preciso estabelecer superávites para dar esse colchão financeiro, mas que hoje os desafios são de outra ordem. Então, se a gente for parar para pensar que a matriz econômica de estados e municípios, muito baseadas no consumo, estão diretamente ligadas à gestão da política econômica da União Federal, nós estamos numa situação bastante complicada. Falando de municípios, então, é uma matriz tributária do século XIX. Que fala de transmissão de propriedade imobiliária, no Estado ainda, veículos automotores, a grande propriedade não é tributada. Estamos falando de prestação de serviços, tentando até hoje separar do que é mercadoria, do que é serviço. Na economia atual é uma tarefa quase impossível. E vivenciamos um tempo em que a política de austeridade seletiva adotada pelo governo federal e a gestão irresponsável da pandemia da Covid-19 causaram prejuízos às finanças públicas estaduais e municipais sem tamanho. Tivemos um auxílio aos estados aprovado pelo Congresso Nacional absolutamente insuficiente e que teve como contrapartida mais redução às autonomias federativas de estados e municípios. Como se as prioridades de Brasília pudessem substituir as prioridades de cada um dos estados e municípios desse país. Então, esse modelo de endividamento que nós estamos vivenciando é um modelo que aniquila o regime federativo. É um modelo que retira dos entes periféricos da federação as decisões sobre aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento, como o professor Bruno colocou. Esse modelo não paga dívida. Essa solução, nós vamos ficar aqui a vida inteira nesse regime de recuperação fiscal e não vai haver solução para a dívida do Estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso discutir esse assunto em outro patamar, um patamar político, um patamar vinculado à questão federativa. Essa equação está clara, não funciona mais. Alguns estados estão em situação pior do que outros, pelas nuances que o professor Bruno colocou, mas a verdade é que esse pacto federativo está fazendo água. Nós passamos de 88 para cá só centralizando recursos e decisões. Mas eu quero lembrar que as grandes obrigações do Estado brasileiro para com a sociedade ainda estão a cargo de estados e municípios. É a saúde, é a educação, é a segurança pública. Tirando a previdência social, que é federal, os grandes desafios na ordem social estão com estados e municípios, que por essa equação absolutamente uma relação, né? Acho que alguém falou aqui hoje, acho que foi o Bruno, né? Uma relação de banco mesmo com seus devedores, não pode mais presidir a conduta amistosa entre os entes federativos. É como se o Estado do Rio de Janeiro tivesse que pagar exemplarmente pelo mau uso do dinheiro público por todas as entidades federativas do Brasil. Então, é preciso acabar com essa satanização do gasto público. E o momento, a ordem internacional, ela está alinhada com essa perspectiva. Hoje, nós tivemos uma mudança importante nos Estados Unidos, né, com a volta dos democratas, e no momento em que
o Estado Nacional foi obrigado a ampliar as despesas públicas, não só para auxílio da atividade econômica, mas para auxílios à sociedade em função da pandemia, dos sistemas de saúde, da vacina, etc. Isso exige uma outra postura do Estado Nacional, retomando algumas preocupações que vinham sendo negligenciadas após 40 anos da Revolução Neoliberal. Quer dizer, então, esse debate sobre o resgate da importância do gasto público é fundamental. Como é fundamental também, na minha perspectiva do direito financeiro, uma crítica à crença de que a Constituição determinaria um equilíbrio orçamentário entre receita e despesa. Quer dizer, essa leitura que se faz da Constituição, que é uma leitura anti-keynesiana, não é uma opção do legislador constituinte. É uma opção ideológica que se estabelece para conferir uma autolimitação do poder soberano do Estado para a gestão da sua economia, da sua moeda, dos seus tributos e dos serviços públicos. É muito engraçado a gente ver, não só no estado do Rio de Janeiro, mas na federação inteira, na esfera federal, todo mundo quer serviço público, mas todo mundo quer reduzir o gasto público. Não querem afastar o teto de gasto. O teto de gasto é um absurdo do ponto de vista do direito financeiro. Se retira do legislador orçamentário a discussão anual sobre as prioridades de cada governo. E, com isso, se viola a democracia. Se a gente não pode escolher representantes que vão ao parlamento escolher quais são as nossas prioridades, a gente está só brincando de democracia. E essa ditadura financeira tem levado a este resultado. Do ponto de vista das opções que a gente tem, né? Quer dizer, a gente, claro, como carioca que a gente está sempre falando de Brasil, né? Mas o Bruno sempre fala isso, né? Falta no carioca, no Fluminense, o olhar local que nos permita superar as nossas dificuldades. Quer dizer, não adianta só a gente falar aqui no Rio que o governo federal tem que ter um outro olhar, que nós precisamos de um outro pacto federativo, porque essas não são decisões que dependem só do Rio de Janeiro. Tá? Que o Supremo Tribunal Federal não pode julgar aquela ação da partilha dos royalties. São decisões que a gente concorda, mas que estão fora da esfera de decisão de nós fluminenses. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que a gente tem que aproveitar essa vocação de caixa de ressonância da federação, né, e tentar influenciar mais firmemente nesse debate nacional federativo, especialmente na questão do endividamento dos estados, é preciso encontrar a sensibilidade da União Federal de que essa dívida do Estado do Rio de Janeiro é impagável, não há solução só financeira, é preciso decisões políticas a esse respeito, mas também não é uma decisão que dependa exclusivamente de nós. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que, a partir desse diagnóstico, verificar que vocações a gente pode desenvolver. E é verdade que aqui no Rio de Janeiro houve a farra dos benefícios fiscais. Eu já tive um debate sobre isso com o Bruno. Os incentivos fiscais têm um papel no desenvolvimento do Estado, mas o que se fez aqui no Brasil não tinha o menor compromisso com o desenvolvimento econômico do Estado. Foi uma verdadeira farra dos incentivos fiscais, e que não contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado, da economia do nosso Estado. É preciso ir além da vocação do petróleo, como foi dito aqui. E aí, nesse particular, eu acho que nós temos aqui, no Rio de Janeiro, uma situação muito privilegiada do ponto de vista da capacidade instalada do conhecimento e da saúde pública. É preciso aproveitar
toda essa mobilização mundial em torno da saúde pública da população e criar aqui no Estado um complexo industrial da saúde. Nós temos capacidade de fazer isso. Temos as maiores instituições do país aqui presentes e temos também, do ponto de vista dos equipamentos de saúde, importantes espaços que nos permitem, se houver planejamento estatal, né, que a gente possa criar esse novo complexo industrial aqui no nosso estado. Nós não podemos mais depender das oscilações do preço do petróleo no mercado internacional. Eu acho que esse é o grande legado dessa crise. Eu acho que ninguém tem dúvida a respeito disso. Ontem eu conversava com o governador Cláudio Castro sobre a arrecadação do Rio de Janeiro, sobre a questão da UERJ, do índice da educação. E ele dizia, olha, eu não vou contar com o aumento dos royalties, porque a gente sabe que isso é uma flutuação na qual a gente não tem controle. Por outro lado, a gravidade da situação não nos permite também pensar em abrir mão dessas receitas que o petróleo nos fornece, mas nos obriga a buscar outras alternativas. Então, a existência de espaços como esse que o IBEP está proporcionando, o papel das universidades, da discussão científica, é fundamental. Os fóruns de desenvolvimento, temos o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, que tem prestado uma grande contribuição nesta pauta, né, de alternativas ao desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, é fundamental, porque hoje está muito claro, e o Bruno tem trabalhado muito na difusão desse cenário, que não adianta mais cortar gastos. O nosso problema não é de gasto, o nosso problema é de receita. Por outro lado, também não vai adiantar aumentar tributos onde não há base econômica a ser tributada e que vai agravar o nosso problema. Quer dizer, é preciso que o Estado seja, e eu não tenho a ilusão de que isso vai surgir espontaneamente da iniciativa privada, o Estado tem que assumir, Estado membro, agora que eu digo, o Estado do Rio de Janeiro, né, tem que assumir a condução desse processo de abertura de novas perspectivas para a economia fluminense, para o equilíbrio das contas públicas. Eu não acredito mais que a gente possa atingir o equilíbrio das contas públicas, a mais não porque eu nunca acreditei, mas hoje está provado. Né? Depois do primeiro regime de recuperação fiscal, né? Eu não acredito que a solução do Rio de Janeiro vá passar por mais arroxo, por mais redução de despesas e por mais asfixia do serviço público. Eu quero lembrar que o servidor público do Rio de Janeiro não tem reajuste salarial desde 2001. Foi o último reajuste linear que o serviço público teve no Rio de Janeiro. E vamos adentrar num regime de recuperação fiscal que tem como perspectiva, ainda que haja possibilidade de renegociação em 2 anos, mas uma perspectiva de ficar muito mais tempo nesse quadro. E se o Estado tem um papel fundamental na orientação desse investimento, dessa estratégia de desenvolvimento econômico, o que se está fazendo ao se satanizar o serviço público e os seus servidores é um tiro no pé. É um tiro no pé porque nós estamos com uma fuga de cérebros, que é uma sangria desatada do serviço público estadual, na área de saúde, né, na área jurídica, na área da educação, em todas as áreas. Porque não há nenhum país
que tenha obtido uma estratégia de desenvolvimento sem o papel importante do Estado. E não há Estado que tenha sido exitoso na ordenação das políticas públicas e da sua economia sem um serviço público eficiente e motivado. Tanto quando se discute a renovação do plano de recuperação fiscal, sei que a margem de manobra é muito pequena, mas é preciso ter em mente que o Estado do Rio de Janeiro tem uma máquina que precisa funcionar de uma outra forma. E para isso precisa de gente que tenha histórico, que tenha conhecimento, que integre carreiras. Não se faz omeletes sem ovos. Não se faz política pública sem Estado, não se faz Estado sem servidores públicos. Não quero, com isso, parecer que estou fazendo um discurso à farra dos gastos. Não se trata disso. E nem de sabotagem ao regime de recuperação fiscal. Muito ao contrário, volto a dizer, nos termos que hoje nos encontramos, não estar no regime de recuperação fiscal no contexto normativo atual é uma alternativa muito pior. Mas já que nós estamos aqui num ambiente acadêmico, não estamos aqui traduzindo, como a professora Paula falou, as instituições que representamos, mas num debate livre a respeito dos caminhos da economia fluminense, é preciso entender que esse modelo que está implementado, a partir de opções que são do governo federal e não do governo do Estado do Rio de Janeiro, são decisões que não levarão à superação da crise, não levarão à volta do desenvolvimento econômico, social, cultural do Estado do Rio de Janeiro. Essas são as minhas considerações iniciais e fico aí à disposição para os debates. Obrigado, professor Ricardo. Em face da densidade das intervenções, o nosso tempo está muito exíguo, né? Estamos chegando. Mas eu acho que dá para a gente fazer uma rodada ainda de intervenções, né? Eu queria, então, para a gente girar, né? No mesmo rumo que a gente fez, eu queria devolver a palavra aqui ao Bruno, só advertindo que a gente está, na verdade, a gente vai passar um pouco, mas a rigor estaria a 6 minutos do fim da nossa live, né? Mas eu acho que a gente pode passar um pouquinho, porque a discussão é produtiva e enseja novas intervenções. Por favor, Bruno. Vou buscar ser o mais breve possível aqui. Eu acho muito importante o debate. Faço coro, desculpa pela voz, estou um pouco rouco, mas faço coro, sim, ao professor Ricardo Lloyd, na defesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no inaceitável ataque que ela vem exercendo, ela vem sofrendo nas últimas semanas. E, claro que agradeço os elogios que o professor Ricardo, mas a Paula também fez a minha atuação, mas eu tenho absoluta certeza que eu não estaria motivado de estar buscando estar onde eu estou se eu não tivesse por trás de mim o exemplo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e das lutas que ela me estimulou a participar e a defender do ponto de vista das instituições públicas desse Estado. Então, é inaceitável a gente ver, né, quando a gente está atuando, né, dentro do Estado, né, a miopia, né, mas como o professor Ricardo colocou, né, serve de alerta para ver que isso representa uma parte da sociedade, né, que a gente tem que buscar conquistar, né, uma parte com certeza, tenho absoluta certeza,
que às vezes deseja o serviço público de qualidade, que deseja uma nova face, né, de desenvolvimento para esse Estado, mas que talvez esteja com as representações não compreendendo, né, escolhendo representações que não compreendem, né, de fato que a gente não é a raiz dos problemas. Ao contrário, né, professor Ricardo, meu magnífico reitor, a gente está buscando ser a solução desses problemas, né, buscando alternativas, buscando oferecer nosso esforço intelectual, buscando ceder, né, abrir mão de estar lecionando na universidade para poder estar aqui podendo contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, não podia deixar de fazer esse registro, né, e do orgulho que tem, né, e de como ela me motivou a estar onde eu estou, tá? E diante também de grifar, né, a importância da Rede ProRio nesse sentido, né, que é um movimento que nasce da universidade, desde o primeiro momento, o professor Ricardo Lodge foi um entusiasta, inclusive seu lançamento foi no próprio Salão Nobre da Faculdade de Direito da nossa universidade, ele participou, inclusive, desse lançamento, nossa querida Paula também ali, né, uma companheira desse movimento, né, Marcelo também, que nos anos seguintes, né, se incorporou e está sempre ali buscando, né, apoiar, integrar, colaborar, fazer atividades conjuntas, né, que vão sim construir ali a partir da Rede ProRio, né. Então, é importante fazer esse registro, né, que ela nasce desse desejo de mostrar quanto que a Universidade do Estado, né, mobilizando esse projeto, né, quer pensar os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Ela é a nossa missão, né? Nossa missão é desenvolver esse Estado. Isso que justifica o orçamento público para a universidade. Mas ela não tem só, e já é muito, mas ela não tem só fazer os serviços de qualidade. Ela tem também a contribuição para esse pensamento estratégico, para essa visão estratégica, para somar atores, mobilizar essa força social, como eu acho que, inclusive, agradeço, nosso querido Marcelo está nos ajudando nesse sentido, né, provocando esse debate, né, 2 professores da Universidade da UERJ, né, eu e o professor Ricardo Lodge, nossa querida Paula Nazaré também, que é uma entusiasta desse debate, que participa, que contribui com isso. Então, é fundamental o papel do IBEP nesse sentido, mostrando o compromisso dele. Tá? Só faço também um registro, né, agradeço aos elogios que eu recebi, mas eu não estou sozinho, né, ou seja, né, é importante sempre registrar, né, a importância, né, do atual secretário de Fazenda do Estado, né, que vem com uma visão diferente, que tem um compromisso nesse pensar diferente, inclusive foi um dos que contribuíram, né, no IBEP, não é isso, Marcelo, né? O professor Nelson Rocha, né, que sempre, né, também compartilhou. Ele foi nosso diretor. Isso, exatamente. Né? Então, é importante fazer esse registro, né, que, ou seja, é um movimento, né, e pela liderança dele. Né? Vascaíno ainda tem esse detalhe, né, honroso, né, que nós 2 somos vascaínos também, né, para que essa pegada, essa visão, né, tivesse o seu espaço. Né? Não podemos deixar de mencionar esse registro, né, essa justiça, fazer a capacidade de liderança para que isso fosse viabilizado, porque senão, né, eu, claro, penso da mesma forma, não mudei meu pensamento, mas talvez continuaria, né, nos quadros apenas da universidade, fazendo esse espaço de luta e enfrentamento. Graças à abertura que ele permite, que a gente está conseguindo, então, e a liderança dele, ele acreditar também nessa visão, que a gente está conseguindo, né, galgar esses espaços. Por fim, gente, só queria trazer um ponto para o debate aqui, né, que no próprio plano, né, a gente vai ter que arcar com o teto de gastos, tá? A gente tem que pedir isso, e o quanto isso é extremamente problemático. Esse teto é imposto, né? Não é um teto que vem de uma reflexão do planejamento, da necessidade, ele vem de uma necessidade por lei, né? Ou seja, para ser homologado o plano, tem que colocar um teto de gastos. E o desafio que o Estado de Janeiro se coloca nesse momento, né, a partir, inclusive, dos recursos da concessão da SEDAI, para fazer um grande plano de investimentos, e que parte disso, né, temos que fazer esse enfrentamento, sim, né, de que esse teto de gastos não pode viabilizar o investimento público, não pode viabilizar o gasto público que é necessário para a recuperação econômica. Tem que buscar um entendimento, porque na lei, diferente da lei federal, inclusive, aqui os investimentos estão tendo que ser contados abaixo do teto, que é algo inadmissível, né? Não entender como a despesa de capital tem um comportamento completamente diferente e que nas condições atuais
A gente tem que aproveitar essa janela para buscar mudança estrutural, né? Então, eu acho que é fundamental pontuar isso, né? Claro, né, um compromisso que eu vou sempre buscar ter aqui, estimulado, inclusive, pela reflexão, pela visão do secretário, né? A gente buscar, de fato, ali estimular uma lógica de ajuste fiscal pensando o desenvolvimento econômico do Estado. Então, só agradeço aqui, para, né, me limitar aqui ao tempo, só agradeço a Paula, agradeço ao professor Ricardo Lodge pelas excelentes exposições e debates que foram colocados aqui, e esse compromisso que todos nós compartilhamos, né, de pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E ao Marcelo, claro, por esse espaço e excelente parceria, né, que o IBEP... Obrigado. Muito bem. Obrigado, Bruno. Professora Paula, suas considerações finais nesse tempo tão exíguo, né? Nos deixa esse gostinho de quero mais. É verdade. É verdade, um tema de tamanha importância. Eu quero agradecer demais o convite, mais uma vez, agradecer ao professor Marcelo, ao IDEP, e agradecer ao Bruno Sobral, professor Lodge. Foi um prazer enorme ouvi-los, né? O Bruno, eu conheço o diagnóstico, já tinha tido a oportunidade de ouvir, tenho acompanhado bastante, acho o Bruno uma pessoa que está lutando aí muito, né, com todas as forças pelo Estado do Rio, e isso é uma coisa muito importante, assim como toda a equipe, né, da secretaria, o secretário, e dizer que eu também não estou sozinha, assim, lá no Tribunal de Contas, embora eu não esteja representando aqui o Tribunal de Contas, muita dessa reflexão e desse trabalho que a gente vem produzindo nos últimos anos, em companhia de inúmeros colegas, né, parceiros em reflexão. Então, o tribunal tem trabalhos importantíssimos, não apenas, né, trabalhos técnicos, mas muita gente refletindo, buscando e procurando trabalhar com uma nova perspectiva, visando a melhoria, né, do nosso Estado, dos municípios, da gestão. Então, quero dizer que hoje aprendi muito, foi muito importante esse debate. Uma coisa que me ocorreu quando o professor Lodge estava falando é essa questão da saúde, né? Esse é mais um dos paradoxos, mais um dos dilemas que o Rio de Janeiro enfrenta, que embora nós tenhamos, como foi muito bem colocado, inúmeras instituições e uma força grande, né, em termos de saúde, equipamentos da saúde, muitas pessoas trabalhando com a saúde, o Rio de Janeiro ele está no epicentro, né, nós somos o epicentro da pandemia, nós temos a maior taxa de letalidade, a maior possibilidade de uma pessoa infectada morrer de Covid hoje no Brasil é no Rio de Janeiro. A nossa taxa de letalidade ela segue sendo o dobro da taxa nacional. Então, esse é um desafio enorme. A maior letalidade é aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que todos os problemas que estão vinculados com a região metropolitana. Então, eu queria fechar assim, falando da importância de nós pensarmos o Rio de Janeiro como um todo, como foi também muito falado aqui hoje, não dá para pensar só em desenvolver a capital e não pensar que o Estado do Rio, a complexidade da crise, ela tem que também contemplar uma complexidade de soluções, de regiões, nós temos inúmeros desafios pela frente, então, abrir para o diálogo, ter a possibilidade de discussão como essa aqui, como nós temos tido na Rede ProRio, com pessoas de várias regiões, instituições diferentes do nosso Estado, eu acho que é do maior valor e é o que traz a riqueza, é o que vai nos permitir superar, porque eu acredito que nós vamos superar, né? Então, eu queria finalizar com essa mensagem e uma saudação rubro-negra. Muito bem, é verdade. Aprendemos muito aqui hoje, nós que estamos aqui vendo, eu aqui, né, e outros que estão assistindo o debate à distância, tenho certeza que aprendemos muito sobre a questão da crise do Rio. Por favor, professor Ricardo, suas considerações, infelizmente, considerações finais. Queria muito agradecer o convite do IBEP para estar aqui, foi um prazer muito grande
debater com o professor Bruno Sobral, com a professora Paula Nazaré, esses temas que são de fundamental importância. E esse agradecimento eu não faço só pelo prazer de estar aqui, faço porque esse é um papel fundamental que nós temos que cumprir nesse momento histórico que nós vivemos, porque esse debate ele tem que sair do círculo só de iniciados, onde cada um já tem mais ou menos as suas concepções, e ganhar o espaço público, né? Conquistar corações e mentes a partir da ideia de que essa política de austeridade não leva ao desenvolvimento, não leva à atração de investimentos. Tudo isso já foi demonstrado cabalmente que não funciona, para que nós tenhamos condições de discutir e de sonhar com um país diferente e com um estado diferente, com uma cidade diferente. Acho que as pessoas têm muito pouca informação de qualidade sobre esses temas, que são fundamentais. Nós sabemos que as finanças públicas são de importância fundamental para a vida de todos os cidadãos, de um país, ou de um estado, ou de um município, mas que poucos têm acesso às informações que não são produzidas pelo mercado, ou que não são produzidas por segmentos que não têm os mesmos interesses globalizantes da sociedade em questão. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. O caminho é fomentar a discussão, fomentar o debate, e cada vez agregar mais gente nessa luta e nessa discussão. Muito obrigado, professor Marcelo. Um prazer estar aqui. Bruno, Paula, e contem sempre comigo quando precisar. E viva o UERJ! Viva o UERJ! Muito obrigado, professor Bruno, professora Paula, professor Ricardo. O IBEP agradece a vocês essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, debatendo assuntos tão relevantes para a vida pública aqui do nosso estado. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado a todos.